Olá, eu sou o Caê, profissional de educação física, e hoje eu vou te mostrar exatamente o que você precisa fazer para correr os seus primeiros 5 quilômetros sem parar, treinando apenas 3 horas por semana. Mesmo que você já tenha tentado e não tenha conseguido, esteja acima do peso ou que tenha qualquer outra justificativa que você ache que não é possível conseguir esse feito. E o mais importante, eu vou te mostrar por que você não consegue correr nem 2 minutos sem parar e vou te mostrar o método que já ajudou mais de 2.000 pessoas a atingirem essa marca. Mas antes, eu preciso ser bem honesto sobre para quem é esse método. Esse método é para você que nunca correu, mas também é para você que já começou a correr e não conseguiu dar continuidade. Esse método também é para você que tem pouco tempo para treinar, ou então para você que sempre que começa a correr, sente que te falta muito fôlego ou que você sente dores incômodas, como por exemplo no joelho, no tornozelo, e ainda para você que está estagnado e quer ter alguma evolução. Agora, preste bastante atenção. Se você já é um corredor experiente, já consegue correr 10 km para abaixo de 50 minutos, por exemplo, já consegue correr uma meia maratona e etc., esse método não é para você. Para você, eu tenho um serviço de consultoria 100% personalizada e se você quiser saber mais a respeito, você pode me mandar uma DM no Instagram. Agora, se você se identificou com alguma dessas características que eu acabei de citar, seja bem-vindo. Agora, deixa eu me apresentar um pouco melhor. O meu nome é Caê. Eu sou formado em bacharel em Educação Física pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná e durante a minha graduação eu fui um dos fundadores do projeto de extensão Corre UTF, um projeto muito legal que já atendeu centenas de corredores. Hoje eu me considero um corredor, mas nem sempre foi assim. Algum tempo atrás eu lutava para conseguir ter uma vida mais saudável. Eu tinha sobrepeso, eu lutava contra a depressão e eu não conseguia correr nem 2 minutos. Sempre que eu tentava correr, eu sentia muita dor, muito incômodo, inclusive eu sentia até vergonha de ser visto na rua tentando correr. E foi por causa disso que eu estudei e elaborei um método que pode te ajudar como corredor iniciante. Hoje eu já corro há 7 anos, eu já tive a oportunidade de transformar mais de 2.000 corredores e eu descobri que o problema não é você, é o método que você está utilizando ou a ausência de um método. E sabe por que você não consegue correr nem 2 minutos sem parar? Existem 3 erros que 99% dos iniciantes em corrida acabam cometendo. O primeiro erro é tentar dar o seu máximo e correr rápido demais. Então, no começo, você não deve se preocupar em correr o tempo todo, em correr no máximo possível, porque você ainda não está preparado para isso e isso só vai te causar frustração. O segundo erro é ignorar o fortalecimento muscular. Então a gente se preocupa muito com o cardio, que evolui muito rápido, mas a gente não liga muito para o nosso sistema muscular, que é importantíssimo estar fortalecido, principalmente para a gente não se machucar. E o terceiro erro é o erro de treinar demais. Então a gente acaba começando muito empolgado e a gente acredita que quanto mais a gente treinar, mais resultado e mais rápido a gente vai ter. Mas isso só causa frustração, porque o nosso corpo não está habituado a correr e a gente acaba tendo um estresse fisiológico muito grande e a gente acaba desistindo por conta de dores, de lesões e etc. O segredo que mudou tudo para mim foi descobrir que os pequenos passos feitos da maneira certa geram resultados gigantescos. Qual é o jeito certo? O jeito certo é começar correndo, mas intercalando com caminhadas. Então, pequenos trotes intercalando com caminhadas, até que a gente vá mudando essa proporção de trote e caminhada, fazendo uma progressão inteligente. O segundo passo é fazer um fortalecimento muscular específico para a corrida. Então, muito melhor do que fazer aquele treino genérico de academia, visando hipertrofia, é trabalhar as musculaturas mais solicitadas na corrida, principalmente para prevenção de lesões. E a terceira coisa é uma organização inteligente que tenha descanso. Então, 3 vezes por semana para você que está começando a correr já é mais do que suficiente. Foi esse método que fez eu sair de um completo sedentário para um corredor. E é isso que eu vou te mostrar. Mas por que esse meu método é diferente de tudo que você já viu por aí? O primeiro é que ele foi feito com planilhas que já foram validadas e testadas por um profissional de educação física capacitado, diferente da maior parte das planilhas que você vê por aí.
O segundo motivo é que você vai parar de gastar dinheiro em coisas que não te dão resultado. Então, quando a gente está começando a correr, a gente foca muito no melhor tênis, no melhor relógio, no melhor equipamento, quando na verdade um treino que dá certo é o que mais vai fazer você evoluir. E além desse treino ser feito por um profissional que realmente treina, que experimentou tudo isso na prática, todas as planilhas são embasadas com metodologias científicas. Então, todas elas foram construídas com o melhor que a gente tem na literatura a respeito de treinamento de corrida. Mas você não precisa acreditar na minha palavra. Então, eu vou deixar aqui alguns depoimentos de pessoas que já testaram esse método e relataram um pouco como que foi. Cara, no geral, na minha saúde física melhorou demais, porque eu comecei a seguir de fato o que o meu corpo precisava ali pra evoluir, entendeu? E, tipo, quando você faz algo que é específico pra você, dá uma virada de chave na sua cabeça, que, tipo, você vai fazer por você mais ainda, entendeu? Tipo, e a cada treino você vai notando uma evolução, assim, surreal. Por não ter nenhum conhecimento, nenhuma rotina assim estabelecida, eu tinha muita dificuldade de manter a constância, mas aí logo em seguida também eu vi o programa de 0 a 5 km do CAE e eu falei, bom, é uma oportunidade de eu poder treinar e melhorar, né, ver uma evolução em relação ao meu processo, porque gera frustração, então, se eu ficava com dor, cansada, eu parava de tentar, enfim, de seguir com o treino de corrida. Então, com o programa, ajudou muito na constância, porque você tem ali um treino estabelecido, uma quantidade de dias na semana, tem a parte de educativo, que eu também não fazia ideia, que aí são alguns exercícios antes, né, de você treinar para ajudar, inclusive. Então, é isso, entre melhora da qualidade do sono, disposição, resistência, meu corpo é muito mais resistente do que quando eu iniciei, eu não sinto as dores que eu sentia, melhora na postura. Então, tudo isso em decorrência da corrida. O começo na corrida ele é sempre difícil e doloroso, né? Então, como boa parte das pessoas, eu sofria e sofro ainda bastante com a questão da falta de fôlego e do cansaço, mas é algo que você consegue trabalhar ao longo dos treinos e hoje eu sinto uma evolução considerável nesse quesito. Eu já tive muitos problemas, principalmente com dores no joelho. Na verdade, esse foi um dos motivos que me fez ir até o CAE e também foi uma das primeiras coisas que a gente trabalhou no nosso programa, né? Antes de pensar em performance ou qualquer coisa do tipo, o nosso primeiro objetivo era fazer com que a corrida fosse algo confortável para mim. E fazendo os ajustes ali no treino, em intensidade e volume, a gente conseguiu resolver isso e hoje isso deixou de ser um problema para mim. E agora eu vou te falar algo muito importante. Se você fosse encontrar tudo que eu tô te oferecendo aí avulso no mercado, você ia se deparar com preços aproximadamente dessa maneira. Uma planilha personalizada de corrida, você iria pagar no mínimo R$100. Aqui na nossa plataforma, você vai ter pelo menos 10 planilhas de corrida para você seguir. Além disso, uma planilha de fortalecimento específico para corrida, que não é todo mundo que consegue fazer, você ia pagar pelo menos cerca de R$200. Para você ter um suporte no WhatsApp em tempo real, você ia pagar pelo menos aí, adicionado todos esses valores, R$40 por mês. Numa plataforma de vídeos, você iria pagar pelo menos R$297 para ter o acesso. E para você ter acesso a um quiz de nivelamento, que você entendesse exatamente por onde começar, você ia pagar pelo menos aí R$97. Além disso, para você ter um passo a passo, exatamente a sequência que você precisa seguir, você ia pagar aí pelo menos R$147. Os valores totais de tudo isso, de maneira avulsa no mercado, chegariam a R$2.221. E hoje eu tô te dando a oportunidade de conseguir isso por um valor muito menor. Apenas por 12 vezes de R$18,62 ou R$180 à vista, você tem direito a toda a minha metodologia. Isso é muito menos do que um preço de um lanche por mês e muito mais valioso. De fato, algo que vai mudar a sua vida. O programa Corrida que Cabe na Rotina tem exatamente tudo o que você precisa para evoluir na corrida. Planilhas personalizadas para diferentes objetivos, desde um nível mais iniciante até um nível mais avançado, do 0 aos 5 km, do 5 aos 10, dos 5 km abaixo de 30, de 25 minutos.
Você tem diversas opções para diferentes contextos. Você vai ter treinos de fortalecimento específicos para corrida, com vídeos demonstrativos de todos os exercícios que lhe forem prescritos. Você vai ter um protocolo de alongamento e mobilidade completo para que você, além de correr, consiga ter momentos de relaxamento, momentos de recovery, de recuperação. Você vai ter um quiz de nivelamento para você entender exatamente aonde você está e por onde você deve começar. Além disso, você vai ter acesso ao meu WhatsApp 24 horas por dia para tirar qualquer dúvida que você queira durante o ano todo. E ainda por cima, você vai ter tudo isso de maneira extremamente organizada, com um passo a passo de tudo que você vai ter que seguir para atingir o seu objetivo. E eu sei que você deve estar pensando, será que eu consigo mesmo? E a resposta é sim. O método foi criado com pequenos passos para que de pouco a pouco você vá progredindo e vá vendo a sua evolução. Você também pode estar se perguntando, será que eu tenho tempo para fazer esses treinos? Você tem sim. Além de ter que colocar a sua saúde como prioridade, esse método é pensado em quem tem uma rotina corrida. Então são apenas 3 vezes por semana, 45 minutos por treino, coisa que você com certeza consegue colocar dentro da sua rotina. E se eu me machucar? O método ele foi feito da maneira que você consiga começar a correr de forma mais segura possível. E você também pode estar se perguntando se de fato isso é para você. E por esse motivo você tem uma garantia incondicional, independente do motivo, você não precisa se justificar, de 7 dias. Então até 7 dias, se você não estiver satisfeito com o que você receber, você pode solicitar o reembolso dentro da plataforma. Mas fique esperto que essa oferta de R$180 é por tempo limitado. Geralmente, esse programa custa R$297. Então corre que você não pode ficar de fora. E o melhor de tudo, assim que você se inscrever, você já tem acesso a todos os materiais. Para garantir sua vaga e começar sua transformação hoje mesmo, clica aqui no botão abaixo. Agora a escolha é sua. Você pode continuar tentando sozinho, que não deu resultado até agora, ou você pode, de fato, se inscrever no programa e trilhar o seu caminho para os seus primeiros 5 km correndo sem parar. Eu te vejo lá dentro do programa. Um abraço e bora correr!